O guarda. Introdução. No lado oposto ao esforço de Maxon para conquistar a América, estava o garoto que conquistou o coração dela primeiro. Nunca deixei de me surpreender com a rapidez com que as pessoas julgavam Espen por seus erros, mas perdoavam Maxon, embora algumas vezes eu achasse as motivações dele um pouco mais egoístas. Já me perguntaram qual dos dois garotos eu preferia, mas escolher sempre foi impossível para mim. Tanto Maxon como Espen têm traços do meu marido, então são duas pessoas diferentes, incorporando características que me atraem. E Maxon é o bom humor, mas em Espen é a paixão. Sempre tive esperança de que o conto de Espen fizesse todo mundo enxergar o que eu sempre soube. Espen nunca deixara de amar a América, se martirizava por ter sido tão burro, estava disposto a qualquer coisa para tê-la de volta. Espen é generoso em vários sentidos e, nossa, é um gato. Minha preocupação era que ele acabasse como um dos poucos sem um final feliz. Nem consigo dizer o quanto fiquei contente de ele ter chegado lá, ainda que não tenha sido do jeito que ele esperava, que era. Acorde, Ledger. Dia de folga, balbuciei, cobrindo a cabeça com cobertor. Ninguém está de folga hoje. Levante e eu explico. Suspirei. Geralmente, ficava empolgado para trabalhar. A rotina, a disciplina, a sensação de dever cumprido no final do dia. Amava tudo isso, mas aquele dia era outra história. A festa de Halloween da noite anterior tinha sido minha última chance. Quando América e eu dançamos e ela me contou que Maxon estava distante, consegui um minuto para lembrá-la da nossa história e pude sentir. Os laços que nos ligavam ainda estavam lá, talvez frouxos pelo desgaste da seleção, mas ainda presos. Me diga que vai esperar por mim, eu implorara. Ela não respondeu, mas não perdi a esperança, não até ele aparecer, caminhando na direção dela, exalando charme, riqueza e poder. Estava acabado. Eu tinha perdido. O que quer que Maxon tenha sussurrado no ouvido dela na pista de dança foi o bastante para varrer todas as preocupações de sua cabeça. Ela se agarrou a ele, canção após canção, olhando nos olhos, como costumava olhar nos meus. Então, talvez eu tenha bebido um pouco demais enquanto testemunhava a cena, e talvez aquele vaso do vestíbulo tenha quebrado porque eu o arremessei. E talvez eu tenha abafado meus gritos mordendo o travesseiro para Avery não ouvir. A julgar pelas palavras de Avery naquela manhã, provavelmente Maxon a havia pedido em casamento na noite anterior, e nós todos teríamos de ficar a postos durante o anúncio oficial. Como eu iria encarar aquela situação? Como poderia ficar lá e protegê-los? Ele daria a ela uma aliança que eu jamais poderia comprar, uma vida que eu jamais poderia oferecer, e eu odiaria até meu último suspiro por isso. Me sentei na cama, mas mantive os olhos no chão. O que houve? Perguntei. Minha cabeça latejava a cada sílaba. Uma coisa ruim, muito ruim. Franzei a testa e levantei os olhos. Avery estava sentado na cama dele, abotoando a camisa. Nossos olhares se cruzaram e notei sua preocupação. Como assim? O que aconteceu? Se fosse algum drama bobo, porque ninguém conseguia encontrar as toalhas de mesa na cor certa ou algo do tipo, eu voltaria para a cama. Avery respirou fundo. Você conhece o Woodwork? Um cara simpático que sorri o tempo todo? Sim, às vezes fazemos a ronda juntos. Ele é legal. Woodwork. Antes eram 7 e fizemos amizade logo de cara porque ambos tínhamos famílias grandes e pais já falecidos. Ele trabalhava duro. Era evidente que merecia a nova casta. Por quê? Qual o problema? Perguntei. Avery parecia atordoado. Ele foi flagrado ontem à noite com uma das garotas da elite. Gelei. O quê? Como? As câmeras. Havia jornalistas girando fotos casuais das pessoas que circulavam pelo palácio, e um deles escutou ruídos atrás de uma porta. Quando abriu, deu com Woodwork e a senhorita Marley. Mas é... Quase disse, a melhor amiga da América, mas me segurei a tempo de completar. Loucura! Nem me diga. Avery concordou enquanto pegava as meias e continuava a se aprontar. Ele parecia tão esperto. Deve ter bebido demais. Provavelmente sim, mas eu duvidava que essa fosse a razão para o que tinha acontecido. Woodwork era inteligente, queria cuidar da família tanto quanto eu. O único motivo que o levaria a arriscar ser pego era o mesmo que me levara a fazer exatamente a mesma coisa. Ele devia amar Marley desesperadamente. Massageei as têmporas na tentativa de dissipar a dor de cabeça. Não podia passar mal naquele momento.
não com algo tão grande acontecendo. Meus olhos se regalaram assim que entendi o que aquilo significava. Eles vão matá-los. Perguntei baixinho, como se falar em voz alta pudesse lembrar a todos como o palácio lidava com traidores. Avery negou com a cabeça e senti meu coração voltar a bater. Vão açoitá-los. As outras garotas da elite, assim como suas famílias, estarão na primeira fila. As estruturas já foram montadas do lado de fora do palácio, por isso estamos todos em serviço. Visto o uniforme, ele se levantou e, antes de sair, comentou, olhando para trás: E tome um café antes de se apresentar. Pela sua cara, parece que é você quem vai ser açoitado. O terceiro andar e o quarto eram altos o suficiente para que a vista alcançasse além das muralhas espessas que protegiam o palácio do resto do mundo. Assim, rapidamente segui para uma janela ampla no quarto andar. Olhei para baixo e vi os assentos da família real e da elite, bem como o palanque para Marley e Woodwork. Aparentemente, muitos dos guardas e funcionários do palácio tiveram a mesma ideia que eu. Próximos à janela também estavam 2 outros guardas e um mordomo de uniforme engomado, contrastando com o rosto enrugado de preocupação. Assim que as portas do palácio se abriram e as garotas e suas famílias caminharam em direção à multidão que gritava, entusiasmada, 2 criadas surgiram, correndo atrás de nós. Reconheci as duas, Lucy e Mary, e abri espaço para elas ao meu lado. Anne, vem? Perguntei. Não, Mary respondeu. Não achou certo vir com tanto trabalho a fazer. Concordei com a cabeça. Era o jeito dela. Eu topava com as criadas de América o tempo todo, já que montava guarda à sua porta durante a noite. Sempre tentei ser profissional no palácio, mas tendia a deixar a formalidade um pouco de lado quando me relacionava com elas. Queria conectar as pessoas que cuidavam da minha menina. Ao meu ver, eu tinha uma dívida eterna com elas por tudo que fizeram por América. Olhei para Lucy e reparei que ela retorcia as mãos, inquieta. Apesar de meu pouco tempo no palácio, eu tinha percebido que, quando ela ficava estressada, sua ansiedade ficava evidente em uma dúzia de tiques nervosos. O treinamento do exército me ensinara a prestar mais atenção nas pessoas que adentravam o palácio, demonstrando nervosismo, mas eu sabia que Lucy não representava ameaça nenhuma e, quando a via conturbada, sentia necessidade de protegê-la. Você tem certeza de que é ver isso? Cochichei para ela. Vai ser horrível. Eu sei, mas gostava muito da senhorita Marley. Ela respondeu, também baixinho. Sinto obrigação de ficar aqui. Ela já não é uma senhorita. Comentei, certo de que ela seria jogada na casta mais baixa possível. Lucy pensou por um instante. Qualquer garota que arrisca a vida por alguém que ama, com certeza, merece ser chamada de senhorita. Você tem razão, eu disse sorrindo. Observei, enquanto as mãos de Lucy se acalmavam, e por uma fração de segundo, um sorriso se abriu em seu rosto. Os vivos de multidão se transformavam em gritos de desprezo quando Marley e Woodwork passaram cambaleando pela trilha de cascalho até a clareira aberta diante dos portões do palácio. Os guardas os conduziam aos empurrões. Ao ver o modo como Woodwork caminhava, supus que ele já tivesse levado uma surra. Não dava para ouvir as palavras, mas observamos seus crimes serem anunciados a todos. Concentrei-me em América e em sua família. Mai parecia estar se esforçando para não desabar, com os braços em volta da barriga, defensivamente. A expressão no rosto do Sr. Singer era de desconforto, mas serena. Mary parecia apenas confusa. Desejei que eu pudesse abraçá-la e dizer que tudo ia ficar bem, sem que eu mesmo acabasse num cadafalso. Lembrei do dia em que vi Jamie ser assaltado por roubo. Se pudesse, teria trocado de lugar com ele, sem hesitar. Ao mesmo tempo, lembrei do imenso alívio que sentia por nunca ter sido pego nas poucas vezes em que roubei. Imaginava que América devia sentir o mesmo naquele momento. Desejava que Marley não precisasse passar por isso, mas estava grata por não sermos nós. Quando as varas baixaram sobre os condenados, Mary e Lucy pularam assustadas. Embora não conseguissem escutar nada, além da multidão, as pausas entre os golpes só serviam para que Woodwork e Marley sentissem um máximo de dor. Antes que a ardência passasse, uma nova pancada vinha e queimava mais fundo. Fazer as pessoas sofrerem é uma arte, e o palácio parecia tê-la dominado. Lucy cobriu o rosto com as mãos e chorou baixinho, enquanto Mary a abraçava para reconfortá-la. Eu estava prestes a fazer o mesmo
quando o vulto ruivo chamou minha atenção. O que ela estava fazendo? Lutando contra o guarda? Senti meu corpo entrar em conflito. Queria correr até lá e botá-la de volta em seu lugar, mas também queria pegar sua mão e levá-la embora dali. Queria encorajá-la e, ao mesmo tempo, suplicar que parasse. Aquela não era a hora nem o lugar de atrair atenção para si. Vi a América saltar a grade, a cauda do vestido esvoaçando enquanto ela caía. Foi quando ela se recompôs da queda que percebi que ela não estava tentando fugir daquele pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. Em vez disso, foi em direção aos degraus que levavam até Marley. Meu peito se encheu de orgulho e medo. Ah, céus! Mary exclamou. Sente-se, senhorita. Lucy suplicou com as mãos coladas na janela. América corria, perdeu um sapato no caminho, mas se recusava a desistir. Sente-se, senhorita América, berrou um dos guardas ao meu lado. Ela alcançou o primeiro degrau da plataforma. Minha cabeça ardia com o sangue que pulsava. Tem câmeras por toda parte. Gritei para ela através do vidro. Um guarda finalmente a apanhou e a aprensou contra o chão. Ela resistiu e ainda tentou lutar. Desviei o olhar para os membros da realeza. Os três tinham os olhos cravados na garota ruiva, que se debatia no chão. É melhor vocês voltarem para o quarto dela. Falei para Mary e Lucy. Ela vai precisar de vocês. Ambas se retiraram correndo. Vocês dois, me dirigiu aos guardas. Vão lá para baixo e certifiquem de que não está precisando de mais ajuda. Não dá para saber quantas pessoas assistiram tudo isso e ficaram abaladas. Eles saíram às pressas, rumo ao primeiro andar. Eu queria estar ao lado de América, ir ao seu quarto naquele mesmo segundo. Mas, sob aquelas circunstâncias, sabia que o melhor era ser paciente. Era mais seguro que ela ficasse a sós com as criadas. Na noite anterior, tinha pedido a América que me esperasse, imaginando que ela voltaria para casa antes de mim. Mais uma vez, esse pensamento tomou conta da minha mente. Será que o rei toleraria aquilo? Eu sofria tentando respirar, pensar e processar os acontecimentos ao mesmo tempo. Magnífico, sussurrou o mordomo. Quanta coragem! Ele se afastou da janela e voltou ao trabalho. E eu fiquei me perguntando se ele se referia ao casal no palanque ou à garota de vestido sujo. A punição chegara ao fim. Permaneci ali, na tentativa de entender tudo o que acontecera. A família real se retirou, a multidão se dispersou e alguns guardas ficaram enraigados de levar os dois corpos exaustos, que mesmo inconscientes, pareciam inclinar-se um na direção do outro. Lembrei dos dias em que esperava ansiosamente para correr até a casa da árvore e os ponteiros do relógio pareciam dar para trás. A situação, porém, era 1000 vezes pior. Eu sabia que havia algo errado, sabia que ela precisava de mim e não podia ir até ela. O melhor que podia fazer era trocar de posto com o guarda escalado para vigiar a porta dela naquela noite. Quando a noite não caísse, para que eu pudesse vê-la novamente, teria de me enterrar em trabalho. Estava indo para a cozinha para finalmente tomar café da manhã, quando ouvi as queixas. Quero ver a minha filha. Nunca tinha ouvido tanto desespero na voz do Sr. Singer. Sinto muito, senhor. Por motivos de segurança, precisamos tirá-lo do palácio agora. Um guarda respondeu, Lodge, pela voz. Espiei o canto de onde vinham as vozes, e de fato, lá estava Lodge, tentando acalmar o Sr. Singer. Mas vocês o mantiveram enjaulados desde aquele espetáculo horrendo. Minha filha foi arrastada para cá e não a vi mais. Quero vê-la. Assumi um ar determinado e interferi na conversa. Permita que eu cuide disso, soldado Lodge. Lodge assentiu e se afastou. Na maioria das vezes em que eu agia como quem estava no controle, as pessoas me davam ouvidos. Era simples e eficaz. Assim que Lodge sumiu pelo corredor, me aproximei do Sr. Singer. O senhor não pode falar assim por aqui. Não viu o que acabou de acontecer? E tudo por causa de um beijo e um vestido desabotoado. O pai de América concordou com a cabeça e passou a mão pelo cabelo. Eu sei que você está certo. Não acredito que obrigaram a assistir aquilo. Não acredito que obrigaram Mai a assistir aquilo. Se serve de consolo, as criadas da América são muito dedicadas. Tenho certeza de que estão cuidando bem dela. Não há notícias de que ela tenha dado entrada na aula hospitalar. Então, talvez não tenha se machucado, pelo menos não fisicamente, até onde eu sei. Deus, como odiava dizer em voz alta, ela é preferida do príncipe Maxon. Até onde eu sei, Deus, como odiava dizer aquilo em voz alta, ela é a preferida do príncipe Maxon. O Sr. Singer abriu um leve sorriso que não se refletia em seus olhos. É verdade, lutei com todas as forças para não perguntar tudo o que ele sabia.
Estou certo de que ele será bastante paciente com a América enquanto ela estiver lidando com essa perda. Ele concordou e depois murmurou, como se falasse para si mesmo. Esperava mais dele. Senhor? Ele respirou fundo e se recompôs. Nada, o Sr. Singer disse, e então deu uma olhada no palácio, mas não pude distinguir se era um olhar de admiração ou desprezo. Oi, tudo bem? Mais um capítulo aqui, mais uma parte desse casal maravilhoso que eu estou amando. E aí, gostou? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Qual foi a sua cena favorita até agora?